Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. John Wesley, grande pregador inglês do século XVIII, certa vez disse: faça todo o bem que puder com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. E aí? Você também tem feito bem a todas as pessoas em todos os lugares? E quais são os motivos que nos levam a fazermos o bem? Estamos juntos no seu programa Além dos Fatos. E é sempre uma alegria ter a sua companhia. Muito obrigado pelo seu carinho, não só para comigo, para com a equipe do Além dos Fatos, mas para com todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Esse grupo de comunicação que tem como propósito principal anunciar para você que breve Jesus voltará. Porque o nosso Deus eterno tem o controle da história nas suas mãos. E no momento certo, conforme está escrito, aquele que vem virá e não tardará. Eu quero mandar abraços muito carinhosos para todos os nossos queridos irmãos em Cristo, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, das mais diferentes denominações religiosas. Eu fico encantado quando vejo nas redes sociais gente assim de todas as igrejas, e pessoas que, inclusive, não estão ligadas a nenhuma igreja especificamente, mas que têm muito carinho pela Novo Tempo. Um abraço para os irmãos católicos, para os irmãos assembleanos, para você que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, para você que é metodista, que é presbiteriano, que é batista, para você que é da Igreja dos Mórmons, para você que é testemunha de Jeová, para você que é espírita, para você que é luterano, para você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Mundial do Poder de Deus, da Igreja Internacional da Graça, enfim, para todas as igrejas. Que Deus realmente abençoe muito sua vida, abençoe sua família. E parabéns por ter assim um coração aberto para ouvir a palavra de Deus, independentemente de quem esteja pregando. É assim mesmo que o cristão deve ser, sem preconceitos, sem receios, sem barreiras, desde que a palavra de Deus esteja sendo anunciada e seja verdadeiramente a palavra de Deus anunciada. Por isso, receba nosso carinho e nosso abraço muito sincero. E eu quero apresentar o presente que sempre o Além dos Fatos traz para você, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem esse presente precioso, é só pedir que a gente lhe manda. É um curso bíblico para ajudar você a compreender melhor a Santa Bíblia. Entre aí no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos e faça o seu pedido. Ou então peça pelo telefone, é o 12 21 27 31 21. Ligando em horário comercial, nossa equipe vai anotar seus dados e enviar a revista. E creia, não vai lhe custar nem um centavo. É presente da Novo Tempo porque você merece. E eu convido você para interagir sempre em nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, como também através do Instagram. E uma outra opção muito boa de você rever os nossos programas é entrando em nosso canal no YouTube, tá bom? Todos os programas são colocados aí, estão à sua disposição para você rever e compartilhar também com seus amigos. Nosso tema de hoje tem a ver com essa questão do fazer o bem. Você tem feito o bem? Tem procurado agir dessa forma, de acordo com a orientação do Senhor? E se você tem feito bem, quais são os motivos que de fato lhe movem, lhe estimulam a fazer sempre o bem? O que motiva a fazer o bem para as outras pessoas? Quando eu faço alguma coisa pelo outro, assim como eu gostaria que fizesse para mim mesmo, né? É fácil você doar, ajudar quando você está sobrando. Agora, quando você não tem, você doar, nossa, faz tão bem. É ter amor às pessoas, acolher as pessoas, entendeu? Tem pessoas que não é acolhida, não se sente acolhida, então a gente acolher as pessoas. Né, tratar com gentileza, com respeito
E com educação. Ajudar alguém a atravessar uma rua, uma pessoa que tem uma necessidade, uma pessoa de idade. Ajudar alguém com uma criança, com alguma sacola na mão. Eu sou mãe, hoje eu sei que às vezes a gente passa por momento, vai atravessar a rua, carrinho em terra, ninguém ajuda. Mas quando eu vejo alguém passando por eu saber que é ruim, eu ajudo. Fazer o bem para as pessoas significa fazer o bem para mim mesmo, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para as outras pessoas. Fazer o bem é sempre bom. Não só bom para a gente, para nós que fazemos, mas é claro, também para aquele ou aqueles que são beneficiados por nossa digna atitude. Eu gostaria de orar com você, para em seguida a gente abrir a palavra do Senhor. Ó Deus e Pai, rogamos, Senhor, por Tua bondade, a unção do Espírito Santo sobre nós, a fim de que ao lermos Tua palavra possamos compreendê-la bem e que seja uma luz firme, forte, que ilumine os nossos caminhos. Nós oramos, Senhor, com gratidão em Jesus. Amém. Vamos à palavra já. Eu quero convidar você para o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 58. Um dos grandes profetas, um dos grandes homens de Deus, usado pelo Senhor no passado e que teve uma mensagem extremamente relevante para o seu povo no seu tempo. Mas ainda hoje, uma vez que suas palavras foram registradas no livro sagrado, as orientações trazidas por Deus através de Isaías, elas ainda são extremamente significativas para o Israel espiritual de Deus na atualidade. Já abri a minha Bíblia, Isaías capítulo 58, vou ler os versos de 6 a 11. São 6 versos. Eu poderia dizer para você que os 2 primeiros são 2 pedidos de Deus, dividido assim pelos versos. Os 2 primeiros seriam 2 pedidos de Deus. E os 4 seguintes são 4 promessas de Deus. Significa então que para cada um pedido há 2 promessas do Senhor. Olha que texto lindo. Os pedidos são estes aqui. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Esses são os pedidos. Agora vamos às lindas promessas do Senhor. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Serás como um jardim bem regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Palavras do Senhor, abençoadas palavras do Senhor, dirigidas ao seu povo no passado, mas como já disse, tem também uma grande relevância para o Israel de Deus na atualidade. Para a gente entender um pouquinho o contexto, exteriormente, a nação de Israel nos dias de Isaías servia ao Senhor. Mas a grande verdade é que o coração da maioria das pessoas em Israel estava muito longe de Deus. Estava distante do caminho do Senhor. Eles mantinham práticas religiosas. No entanto, a hipocrisia predominava. Eles até jejuavam, como diz o texto, não é? Eles mantinham abstinência dos alimentos, mas não do pecado. E isso, é claro, trazia tristeza ao coração do Senhor. E uma das grandes marcas de que a experiência religiosa deles era apenas exterior, estava ligada a exterioridades, a formalidades, a cerimônias, mas não a essência de um relacionamento genuíno com Deus,
A grande evidência disso era o fato de que os pobres eram oprimidos ou ignorados. Eu gosto de umas palavras da Madre Teresa de Calcutá. Certa vez ela disse assim: as mãos que servem são mais sagradas que os lábios que oram. As mãos que servem são mais sagradas que os lábios que oram. Não é suficiente ter o ensino correto, ter a doutrina correta, ter a crença correta. É preciso ter também ações corretas que correspondam a essa crença. Você compreende? O povo de Israel naqueles dias tinha, sim, muitas crenças próprias, mas estava faltando a prática adequada do genuíno cristianismo. Porque a vida religiosa, a vida cristã, é muito mais do que uma bonita teoria. A vida cristã é uma experiência viva com Deus, que se revela, que se manifesta através das nossas práticas, dos nossos atos, das nossas boas obras, do fazer sempre o bem. Quando o homem está verdadeiramente ligado a Deus pela fé, quando a nossa ligação no sentido vertical com o céu, com Deus, é real, ela inevitavelmente se mostra em nosso relacionamento horizontal, em nosso relacionamento com os homens. Eu gosto sempre de dizer que quando a gente, pela fé, vê a Deus, então nós enxergamos os homens com os olhos de Deus. E é por isso que nós sempre somos compassivos. Nós temos compaixão das pessoas, assim como nosso Senhor sempre teve. É claro que ninguém será salvo porque pratica boas obras, porque faz o bem. A salvação é um presente de Deus. A salvação nós obtemos quando, pela fé, nós aceitamos a graça do Senhor. É um presente de Deus, nunca se esqueça disso. Porém, aqueles que verdadeiramente estão salvos em Cristo, eles vivem dia a dia a experiência da salvação. E um dos itens essenciais, imprescindíveis, inevitáveis na experiência dos salvos é exatamente a disposição de fazer o bem, a quem quer que seja, como diz John Wesley, a hora que for, sempre que for possível, a todas as pessoas possíveis, porque a presença do Senhor em nós nos leva a amarmos os nossos semelhantes. Eu estou pensando em Abraão, o velho Abraão. Você talvez conheça a história de Abraão, um dos homens mais citados nas Escrituras no Antigo Testamento, em especial no Gênesis. Abraão, ele foi chamado pelo Senhor, e eu estou citando Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Lá está escrito que Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, você deve sair da sua terra e ir para uma terra que eu lhe mostrarei. E o Senhor fez uma promessa e disse assim: eu vou abençoar você, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou fazer com que a sua descendência se torne uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome. E em seguida Deus disse assim: sê tu uma bênção. Observe, Deus dizendo: eu vou abençoar você, e aí você vai abençoar os outros. As bênçãos que você receber de mim, você vai compartilhar com seus semelhantes. É assim mesmo, nós somos abençoados para abençoarmos. E uma outra experiência que eu me lembro foi vivida por Jesus, quando ele, diz a Bíblia, saiu de Cafarnaum, aliás, estava em Cafarnaum, foi à sinagoga, pregou na sinagoga e depois ele foi à casa de Pedro, o seu discípulo querido. Isso está em Lucas capítulo 4. A Bíblia diz que quando Jesus chegou à casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro enferma, tremendamente enferma, com a febre muito alta. E Jesus curou aquela mulher. Há quem diga, inclusive, que depois Pedro negou Jesus com uma forma assim de vingança, porque Jesus curou a sogra dele. Mas é claro que isso é conversa fiada, né? Nada a ver. Até porque a sogra de Pedro era uma pessoa muito boa. O fato é que Jesus sentiu compaixão da mulher que estava enferma e a curou. E eu acho bonito quando é dito que assim que ela se recuperou, assim que Jesus a curou e ela imediatamente ficou recuperada, ela se levantou e passou a servir as pessoas. Todos nós fomos encontrados por Deus enfermos pelo pecado, mas a bendita graça do Senhor nos curou.
nos purificou e nos lavou. Quando nós estamos ligados a Cristo, nós estamos purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos curados pelo Senhor. E é natural que aquele que é curado por Deus se levante para servir os semelhantes. O amor de Deus, quando está de fato em nosso coração, ele não pode se ocultar. Pelo contrário, ele é percebido, e ele é percebido sobretudo em nosso amor para com as pessoas. Por isso que Wesley dizia, faça todo o bem que puder com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que você puder, em todos os lugares, sempre que você puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você tiver condições. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, faça, não fique só na intenção, porque um serviço feito, mesmo que imperfeito, vale mais do que a melhor das intenções. Faça, diz Wesley. Faça, não fique apenas nas palavras, porque um serviço feito, mesmo que imperfeito, vale mais do que as mais lindas palavras. O povo de Deus deve ser um povo de ação, ação no sentido de fazermos o bem, de estendermos sempre o amor de Deus aos nossos semelhantes. E eu tenho convicção plena de que todo o impulso que vem ao nosso coração para fazermos o bem é fruto da própria obra do Senhor em nós. Porque você sabe, em nós, conforme está escrito, não habita bem algum. Não é? Nós somos todos marcados pelo pecado. Nós temos uma natureza essencialmente egoísta. Então, quando vem esse impulso para fazer o bem, sem dúvida, de alguma forma, mesmo que a gente não compreenda, não tenha consciência disso, é o Espírito de Deus agindo em nosso coração. Quando você sentir esse impulso para fazer o bem, não deixe de atender, porque de alguma forma o Senhor está lhe conduzindo nesse sentido. Bom, talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando assim, pastor, só que a gente está num mundo muito confuso, porque às vezes a gente até faz o bem para alguém, em vez de receber o bem, recebe o mal, não é? Ou então tem gente por aí muito cínica, muito folgada, muito complicada. Às vezes, por exemplo, pede uma ajuda, mas a gente ajuda, isso já deve ter acontecido com você, porque comigo também já aconteceu. Você ajuda, por exemplo, a pessoa pede comida, pede alguma coisa dizendo que é para comer, e aí de repente você descobre que está usando aquele dinheiro para usar drogas, né? Para fumar, para beber, enfim, tanta gente assim, né? E aconteceu já mais de uma vez de alguém tentar ajudar outro e, na verdade, ser roubado por esse outro. Que coisa tremenda. A gente vive realmente num mundo assim muito perigoso, de gente mentirosa, de gente ingrata, de gente cínica, e muitas vezes isso nos desanima de fazer o bem. Uma vez, não sei se já contei isso para você aqui no programa, nem recordo realmente, mas se já, eu repito. Uma vez um pastor foi pregar numa igreja minha, um colega meu, e ele contou uma história que eu não esqueci mais, é um detalhezinho pequeno, mas interessante. Ele estava falando sobre essa questão da gente fazer o bem, e ele disse, olha, a minha mãe é uma mulher muito generosa, muito caridosa. Nunca chegava alguém à nossa casa pedindo algo e saía sem receber nada, porque ela era muito caridosa. E ele disse, um dia nós estávamos em casa, tínhamos terminado de almoçar, era mais ou menos 13h, e alguém tocou a campainha e ele disse, meu pai foi atender a porta. E era um mendigo pedindo comida. E meu pai disse assim, olha, a gente já terminou de almoçar, você vem outro dia. Mas aí a mãe dele ouviu e correu à porta e disse, não, espera um pouquinho aqui, meu amor. E disse, moço, olha, a gente, como disse meu marido, já terminou de comer, mas tem um pouco de feijão aqui, de arroz. Se você quiser, eu ajeito ali para você, quem sabe frita um ovo, pode ser? E o moço disse, sim, pode. Aí ela colocou o rapaz sentadinho lá numa varanda e foi ajeitar, foi preparar a comida. Mas a mulher era tão delicada, tão gentil, que ela voltou ao mendigo e disse assim, olha, o senhor prefere o ovo assim, mais molinho ou mais durinho? Olha só, é muita onda, né? Muita bondade, muita cortesia. Mas olha só a resposta do mendigo. Ele disse assim, a senhora pode fazer 2 molinhos e 2 durinhos. Ó, folgadão. Oh, misericórdia. Tem gente folgada assim, né?
Ó, a senhora prepara 2 molinhos e 2 durinhos. E esse pastor contou essa história, eu não esqueci mais. Ele disse que era um adolescente, mas quando ouviu isso ele pensou, mas não é possível, esse cara é folgado demais. Tem gente folgada assim por aí, não é? Mas olha uma coisa importante. Eu penso que nós devemos orar e pedir a Deus sabedoria, para que a gente não vá nem para um extremo e nem para o outro. Há pessoas que estão muito dispostas a fazer o bem, mas chegam a ficar assim meio bobinhas, meio tolas. E elas são usadas e manipuladas por pessoas de más intenções. Nós temos que pedir a Deus discernimento, para que nós não sejamos tolos. Mas há um outro extremo muito perigoso. E há muita gente nesse outro extremo, inclusive cristãos. Sabe qual é? É o extremo da frieza. Por sabermos que há muitas pessoas que pedem e que não precisam, ou às vezes até precisam, mas não usam para aquilo que pedem, muitas vezes nós ficamos frios, insensíveis. E aí nós nem sentimos mais peso na consciência quando negamos ajuda a alguém, porque a gente já colocou na cabeça que todos que estão pedindo ajuda não são realmente pessoas necessitadas. Ou isso é um perigo. Então eu penso que nós devemos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê sempre compaixão das pessoas, mas que também nos dê discernimento, para que a gente não esteja nem no extremo de sermos tolos e manipulados, e também não estejamos no extremo da frieza, da insensibilidade. E eu lhe digo mais, se em algum momento eu perceber que errei em um dos 2 aspectos, ficarei mais tranquilo se perceber que errei porque fui tolo, porque fui manipulado. Fico mais tranquilo por imaginar que eu errei por ajudar alguém que não precisava, do que pensar que eu errei por ter negado ajuda a alguém de fato necessitado. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê esse equilíbrio e que nos dê esta sabedoria. O que mais importa não é a duração de nossa vida, mas a contribuição da nossa vida. O que mais importa não é o quanto uma pessoa vive, mas como a pessoa vive. Eu gosto de pensar que a vida que nós temos é um presente que Deus nos deu. Agora, a maneira como nós vivemos essa vida é o nosso presente para Deus. Vou repetir para você. A vida que temos é um presente de Deus para nós, mas a maneira como nós vivemos é o nosso presente para Deus. E eu cito para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, quando Paulo diz assim, fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Senhor pagou um elevado preço para nos comprar, para nos resgatar, para nos dar o direito de vida e vida eterna. E aí Paulo diz assim, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Senhor deu para vocês vida, portanto, agora, em gratidão a Deus, em resposta ao amor de Deus para com vocês, vivam de forma que vocês glorifiquem o Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. Eu quero ainda compartilhar com você, lembrar para você, o texto de Mateus capítulo 25, 40, talvez você conheça, é a parábola das ovelhas e dos cabritos. E lá, em determinado momento, Jesus diz na sua parábola que no final, ele vai dizer para aqueles que fizeram o bem, sempre que vocês fizeram o bem ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Mateus 25, 40, sempre que vocês fizeram o bem ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Sempre que nós fazemos o bem aos necessitados, nós estamos fazendo o bem ao nosso próprio Deus. Agora um detalhe, não espere reconhecimento dos homens. Não espere valorização dos homens por suas boas atitudes. Porque todos os homens, todos nós somos falhos e não raras vezes nós somos ingratos. Colossenses capítulo 3, verso 4, quando Cristo se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória. A nossa glória, o nosso prêmio, a nossa recompensa, esse prêmio bendito virá com o nosso Senhor. Quando Ele se manifestar em glória, nós seremos manifestados também com Ele
em glória. E eu termino com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim. Aliás, 58, 15 e 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, diz Paulo, irmãos queridos da minha igreja, irmãos que têm ouvido o chamado de Deus, atendido esse chamado e andado nos caminhos do Senhor, irmãos que têm procurado estar ligados a Deus, que têm mantido essa ligação na dimensão vertical. Paulo diz assim, irmãos queridos, permaneçam firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Aquele que está ligado a Deus, que está ligado ao céu, está ligado ao seu semelhante, está ligado na dimensão horizontal. E aí Paulo diz assim, permaneçam firmes, inabaláveis na obra do Senhor. E qual é a obra do Senhor? Sobretudo de fazer o bem. Estejam firmes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque o Senhor vê todas as coisas e no momento certo Ele traz a recompensa para você e para mim. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Te peço nessa hora, Senhor, que Tu nos ajudes a fazermos sempre o bem. Que nossa vida seja para abençoar os nossos semelhantes. Que nossa vida seja como o bom perfume de Cristo. Que nós espalhemos a fragrância do conhecimento do Senhor, para que assim nós possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos sempre o bem. Concede-nos, Senhor, discernimento e compaixão. Nós nos entregamos a Ti e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, que o Senhor continue abençoando você, abençoando sua casa, e você e eu devemos guardar sempre no coração a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos para frente, vamos fazer o bem. Um abraço, tchau.